Pronto, meu nome é Cláudio Honor, né? Trabalho na área da segurança, parte privada. E minha vida antes do projeto, né, eu trabalhava, estudava e tomava conta, porque eu morava com 2 filhos, tomava conta dos filhos, né? Pai solteiro, normal, né? Quer dizer, quase normal, né? Mas, então, minha vida era assim, estudar, trabalhava, estudava e também participava do grupo da RSCC, que é a Renovação Carismática Católica, né? E dentro da escola eu entrei em destaque, porque como eu era um aluno mais velho da turma, porque já saí da escola, estudei até a 5ª série, e morava no interior aqui de Sergipe, né, Neópolis, interior de Neópolis, na verdade, e vim para Aracaju, para casa da minha mãe, né, meus pais eram separados, e eu até até 18 anos eu morei com meu pai, depois vim morar aqui com minha mãe, aqui no Conde de Jardim, e comecei a trabalhar, enfim, né, e entrei na vida profissional. Depois aí eu fiquei, né, questão de estudo, tudo, os colegas incentivando para estudar, e eu meio com vergonha, né, pela minha idade já, como é que eu fazia para estudar. Mesmo assim eu fui com toda a vergonha e tudo, né, estudar. E aí continuei estudando, e como eu era o mais velho da turma, então com destaque, me chamaram para ser representante de turma, de representante da turma, né, e eu aceitei. E daí, depois a gente criou um grupo de conscientização no próprio colégio, né, que é no Leomagno Brasil. E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos, né, de turma. Começamos a fazer algum trabalho, né, no sentido de conscientizar os jovens sobre o zelo, né, pela escola, não riscar a escola, não quebrar vaso de banheiro, não riscar as carteiras, né. E esse grupo de conscientização que nós criamos, alunos, né, se o aluno riscasse a carteira, a gente ia lá conversar com ele, caso necessário, ia falar com o pai dele, como aluno, como educando, seria muito mais fácil se resolver, né? Então a gente criou isso. E aí foi incentivar pelos professores a entrar no Grêmio Estudantil, né? Já que o Grêmio era muito seleto, não abrangia os 3 turnos, e a gente começou a fazer parte. Minha vida praticamente foi isso aí, né? E aí eu entrei no projeto. O projeto foi uma criação, foi fruto de um fórum que teve em 2001, né, que tinha o padre Givanildo, né, da igreja, e outras pessoas, o professor Zezito, né, junto com outros membros da comunidade, da associação, se pensou em fazer um fórum sobre políticas públicas, sobre educação, né, e a gente, depois desse fórum, começamos a fazer outras reuniões, participar de outras reuniões, né, nesse mesmo sentido. E aí foi criado essa necessidade de se criar esse grupo, né, esse projeto. E aí houve o projeto ECARTE, né, com pessoa, como é que trabalhar? Com criança, vamos fazer um projeto de criança. Então, eu vou dizer, por que não? Então, vamos divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque as pessoas, às vezes, fazem muita crítica, né, contra o Estatuto, porque não conhece o Estatuto, né? Então, critica o Estatuto, critica porque acha que deve diminuir a menoridade, enfim. E a história não é bem por aí, né? Então, há um certo desamparo, né, por parte dos governos, né? E aí gera outras situações da criança na criminalidade. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos fazer um projeto, né? E aí esse projeto foi criado, né, com a comunhão, né, de pessoas da comunidade, da escola, né, da direção da escola, do próprio professor Zezito, que era o que mais desempenhava suas funções aí, pela sua vaga experiência, né, que ele já tinha. E nós começamos a participar, né. E aí eu fiquei interessado em fazer teatro, porque eu era muito tímido, ainda sou tímido ainda, muito tímido, mais que meus amigos que não são, mas eu continuo sendo tímido. Né? Comecei a fazer teatro, e aí a gente fazia teatro, eu fiz um pouco de dança, mas não deu, porque, né, meio desenguçado, fiquei só no teatro mesmo. Né?
E minha vida, assim, né, no projeto, na escola, na vida corrida, né? Porque tinha que estudar. Nós tínhamos ensaios, pelo menos 2 vezes durante a semana. Era sempre final de semana e uma vez durante um dia na semana, um dia de quarta ou quinta-feira, que aí nós se reuníamos, né? Aqui tinha uma casa de apoio, porque nós faltávamos, nós não tínhamos espaço para que a gente pudesse ensaiar. Final de semana a gente ensaiava no colégio, né? Porque não tinha aula e a gente podia usar uma das salas para poder ensaiar. Então, ensaiamos lá. Ensaiavam nessa associação, né? E era uma vida assim, meio corrida, né? Porque imagine só você ter que tomar conta de 2 crianças, ter que estudar e ter que trabalhar. Então era uma coisa meia louca, mas era gostoso fazer. E o meu maior interesse era de entender e de conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, foi o que mais me motivou a conhecer o projeto, a entrar no projeto e desenvolver o projeto, né? Para saber o Estatuto, né? Que tantas pessoas falam tão mal, né? Porque realmente não conhece e porque que as coisas continuam desse jeito. E como eu não entendia, precisava entender. E para entender, tinha que se entrar, tinha que conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, que eu aconselho todo mundo a conhecer, porque talvez nós teremos um futuro para nossas crianças, para nossos jovens, melhor do que o que nós esperamos hoje, né? Se houvesse o respeito do próprio Estatuto, né, por parte daqueles que criaram, nós hoje não teríamos tantas crianças, né, soltas por aí, porque hoje a situação é triste, né, principalmente em comunidades. Então, nós fizemos várias apresentações. Uma das apresentações que nós fizemos foi em 2001, né, quando a TV Sergipe, né, veio fazer uma entrevista, que ela tinha um programa dia de sábado, que era Comunidade na TV Sergipe. Então, nós tivemos 15 minutos de fama, o que durou bastante tempo aí, porque a gente ficou bastante conhecido, né? O que abriu outras portas, a gente fez várias apresentações no Teatro Ateneu, né? No Teatro Bias Barreto, e em outras, nas praças, né? Que a gente convidava, na própria igreja mesmo, aqui na própria comunidade, em alguns colégios, que nós éramos chamados para poder falar sobre o Estatuto e apresentar uma peça de teatro junto com a dança, para estimular outros jovens também a participar e a criar que esse projeto pudesse crescer, né, no nosso estado, porque essa era uma da nossa intenção, que as escolas públicas aderissem, de uma forma geral, a desenvolver um projeto semelhante, né, para que a gente pudesse afastar os jovens do meio perigoso, né, porque as drogas, ela é uma porta aberta 24 horas, e outras oportunidades, né, de transformar os jovens em um cidadão consciente, elas não sempre estão abertas, né? Infelizmente, elas têm uma dificuldade, né, de se abrirem. E as portas das drogas, do mau caminho, elas vivem abertas 24 horas, né, infelizmente. E aí, estou um pouco nervoso, né, porque já passou muito tempo. Isso aconteceu em 2001, né? Hoje nós somos em 2021 ou 2020, tem bastante tempo. Mas o que mais me motivou foi realmente conhecer. Então, a minha experiência de concreto, né, que eu tenho e que eu amei, que eu uso até hoje, né? Eu estava ali na Praça do Siqueira, uma experiência, e aí tinha 3 crianças na praça querendo pegar um transporte, isso já era tarde da noite, umas 10 horas da noite, e o ônibus não queria, de forma nenhuma, parar, né? Parava quando todo mundo subia, aquele motorista mandava descer, e eu fiquei tocado por aquela situação, porque eles estavam descumprindo a determinação da lei, né? E aí eu fui falar com o motorista, mas não adiantou muita coisa, ele mandou os meninos entrar, na outra esquina parou e mandou descer. E aí eu fiquei esperando uma viatura da polícia, chamei a viatura da polícia, e pedi para que eles cumprissem, né? Eles queriam saber se eu fazia parte, o que eu era, né? Porque eu estava falando sobre o Estatuto da Criança e Adolescente,
E aí eu expliquei a ele que eu era um cidadão comum, igual qualquer outra pessoa, não precisava ser muita coisa, para falar do Estatuto da Criança e Adolescente. E que ele, como representante da lei e da ordem, né, para dar um apoio àquelas crianças que precisavam ir para casa, que moravam no Eduardo Gomes, segundo as três crianças. E aí eles ficaram lá aguardando um ônibus, né, e pararam, eles desceram da viatura, conversaram com o motorista de ônibus, e aí os jovens, as três crianças entraram dentro do ônibus, né, e eu imagino que tenham levado até em casa, né. Então, assim, minha grande motivação foi conhecer realmente o Estatuto da Criança e Adolescente, conhecer as leis, e aí tive um grande interesse, né? E aí comecei a ler a Constituição Federal, e daí comecei a ler outras leis também, mas confesso que eu fiquei triste e decepcionado, porque a dificuldade de se cumprir a lei é muito grande, né? Porque assim, a lei existe, só que as pessoas não cumprem o que está na lei, né? E aí o que acontece? Você que reconhece a lei tem que entrar com ação judicial para que o juiz, num tempo hábil dele, julgue que ele se é procedente ou se é improcedente, né? Então eu confesso que eu fiquei realmente muito decepcionado mesmo, né? Porque a lei existe e porque ninguém quer cumprir a lei, nem aqueles que a fez, né? Nem aqueles que conhecem, nem aqueles que não conhecem, porque também, né, não tem interesse de conhecer a lei. E aí eu fiquei, assim, as pessoas sempre me procuravam, né, para saber quando tinha alguma questão judicial, e eu dava umas ideias, assim, né, um auxílio sobre isso, né. E aí fiquei participando do projeto durante muito tempo, durante 5 anos, até o tempo eu ficar no Grêmio, né. Quando eu saí do Grêmio, aí eu continuei só no projeto. Depois do projeto, fiquei com muita... E aí eu aconselho as pessoas que vão participar de alguma coisa, não entrar em muita coisa, porque quando você entra em muita coisa, você começa a não ter tempo para nada, nem para você, nem para a família. E aí isso é uma sobrecarga, né? Humanamente falando. E aí comecei a me afastar me afastei do Grêmio, né? Saí do Grêmio, e aí depois saí do projeto, o projeto estava finalizando já também. E aí eu estava realmente cansado, né? Mas gostava e amo o projeto, gostei de fazer teatro, né? Nós fizemos muitas peças de teatro, apresentamos em vários lugares, né? Setores públicos e participei também de vários projetos, né? E cursos, né? Aí na CMA, em outros projetos, em outros locais também que a gente participamos. Mas é isso aí, né? Mais ou menos é isso aí o que eu tinha para falar aí, não sei se como é que ficou aí a situação. Juntou o nervosismo com tudo junto. Não sei como é que deu o resultado, viu? Os benefícios que esse projeto trouxe para a minha vida pessoal, né? Primeiro, me tornar um cidadão conhecedor dos meus direitos, dos meus deveres, se tornar uma pessoa voluntária, né? Porque eu passei muito tempo no projeto como voluntário, e daí esse desejo de voluntário que continua, graças a Deus, até hoje, né? Quando saí, depois de algum tempo, eu fui ser voluntário da APABB, que é a Associação de Pais e Amigos do Banco do Brasil, que trabalha com crianças especiais. Para mim foi uma experiência ímpar, ainda é uma experiência que eu trabalho com crianças, né? Tenho um trabalho com crianças especiais. E passei uns 5 a 6 anos, né, como voluntário dessa associação. E de lá para cá, eu continuo. Hoje eu estou na Corrente do Bem, né, dando a minha participação, a minha colaboração, que eu trabalho com crianças, ou com pessoas de rua, né, que não pode chamar mais morador de rua, agora em situação de rua. E outra coisa que eu quero até parabenizar a Mano, aí, apesar de morar em Barra de Fenta, que o Conde não é diferente, né? Quando eu fui atrás do meu primeiro emprego, há pessoas que não me empregaria, porque aqui no Jardim só tinha marginais, e que não ia me dar oportunidade, né? Só me deu a oportunidade porque outra pessoa que já trabalhava lá com ele há muito tempo assinou uma carta dizendo que se eu fizesse alguma coisa, ele responderia
Então, eu consegui um emprego. E daí para cá, graças a Deus, as portas se abriu, que aí 6 meses depois, o dono da própria empresa veio me pedir desculpa e perdão pela, pela, pela atitude que ele tomou de quando eu fui lá, né, atrás do emprego. Eu disse, não, tudo bem, mas é porque lá tem pessoas ruins e pessoas boas. Pessoas não tem em qualquer lugar, né? Então, não puder julgar a pessoa, assim que vê a pessoa julgar, porque você mora naquele lugar ali, e aquele lugar tem muito marginal, e você é um também. Não, né? E Zezito vem contribuindo, né, com os projetos em todo lugar, né? Então, dá um parabéns aí a Zezito, por um colaborador, né? Dizia aí uma pessoa de Deus, na verdade, né? Está sempre colaborando aí com os lugares assim que realmente precisa. E aí depois desse projeto carta aqui no Jardim, né? Nós nunca mais tivemos outro. Hoje não existe projeto que venha atrair as crianças, né? E infelizmente faz falta, né? Faz falta um projeto desse que possa criar novos jovens, novos cidadãos de bem, né? Com a consciência diferenciada, porque todos os jovens que participaram desse projeto têm e hoje uma consciência diferenciada. Os meninos que alguns eu converso ainda com eles, né? E a minha vida como voluntário, que ainda continuo e espero continuar, né, por longas datas. E outra coisa que tem no projeto também, que é igual o que tinha lá, era uma das formas era que os jovens não podiam namorar, nem entre si, nem com ninguém, até estar no projeto. Por quê? Porque todos projeto ou algo semelhante que tinha aqui na comunidade, sempre acontecia algo, né? Algo semelhante. E aí, geralmente, terminava com a gravidez de alguma jovem, né, grávida. E aí, uma das preocupações de Zezito e da equipe toda era que os jovens não namorassem por conta do histórico que já vinha de outras situações, não da gente como coordenador, mas de outras pessoas como coordenado. Então, no início, alguns pais não queriam deixar as crianças participar do projeto, por causa dessa situação, né? E aí precisou que eu, o Zezito, até o próprio padre mesmo, né? E outro rapaz que é aqui da farmácia, que tem uma farmácia aqui em Menezes, e conversar mesmo com esses pais, né? Mostrar que nós éramos responsáveis e que as crianças, os jovens, adolescentes, eles saíam e voltariam, nós iríamos levar até a porta, e nós continuamos assim até o final, né? Mesmo os jovens não querendo, que às vezes, né, queria dar a sua escapulida, mas a gente ficava vigilante ali para honrar com a promessa que a gente fez aos pais desses jovens. E graças a Deus, o projeto iniciou e terminou, né, e não houve nada de namoro, nem nada, né? Porque nós queríamos cumprir com a nossa palavra e que o projeto ganhasse respeito, né? Nós sabemos que a dificuldade, né, de você manter uma disciplina em um bairro periférico é difícil, né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos, com muito diálogo, com muita conversa, com muito molejo, né, como diz a história, e com um apoio, né, que nós tínhamos, que às vezes vinha psicólogo, conversar, tudo, e fazia aula de yoga, danças circulares, então era um festival, né? E que isso eu levo para o resto da vida, que algo é conhecimento e ninguém toma. E dá um abraço aí ao professor Max aí, nosso primeiro professor, né, de inglês, né, que está aí na luta ainda no meio social e na comunidade, que é bom, né, ter pessoas boas, pessoas conscientes para dar a sua contribuição,